coisa, eles são muitos, e os que lembram de alguma coisa não estão inventando. A resposta dos espíritos é uma resposta que merece uma reflexão, porque tem um conteúdo moral e filosófico grande. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Efetivamente, nós não podemos saber tudo por falta de capacidade. Nós temos a grande conquista do homem na Terra foi a linguagem, a conquista que levou o homem a se desenvolver. Porém, a nossa linguagem ainda é extremamente limitada quando comparamos com os espíritos superiores, que sempre dizem que nós não temos analogia linguística para nos recebermos lições além daquelas que eles ofereceram. Deus assim o quer em sua sabedoria. E aí a parte-chave da resposta: sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Ou seja, se a nós fosse dado saber todo o passado, estaríamos inteiramente confusos. E existe uma sabedoria, entre aspas, oculta, ou uma sabedoria divina no esquecimento do passado. Existe uma questão também fisiológica. Quando nós reencarnamos, nós estamos utilizando um corpo físico inteiramente novo. E do que Emmanuel fala, encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. Para que nós evoquemos a memória, é necessário implementos cerebrais para tal. O cérebro é o responsável pelo processamento da memória, porém a sede da memória não está no cérebro, nem está no perispírito. A sede da memória é a sede da consciência, que está no espírito encarnado. Só que o espírito encarnado, utilizando de seu perispírito, uma vez que foi atraído para o corpo físico, ele desde a concepção participa da formação do seu novo corpo, da formação do cérebro. Nesse instante, ele pode, em alguns casos, implantar lembranças que marcaram, mas a mais das vezes, o que o cérebro recebe de informações a respeito de vidas passadas, ele nos transmite na forma de tendências inatas. Algumas tendências que já trazemos. E continua Emmanuel: e para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico. Ele não está dizendo que os espíritos, antes de reencarnarem, são hipnotizados. Ele está usando uma analogia. A hipnose como analogia, como uma forma de um transe em que a nossa consciência ela se torna obnubilada. Como acontece isso? Após a morte, no seu livro chamado A Crise da Morte, Ernesto Bozano, ele nos demonstra claramente, através de relatos, ele estuda 7 casos de espíritos recém-desencarnados, e ele diz que o que é fundamental na crise da morte, após a morte, é que o espírito repouse. O espírito entra numa espécie de sono, para depois ele despertar na vida espiritual. E Allan Kardec, ele chama essa fase de repouso, de perturbação espiritual que se dá logo após a morte. Em seguida a essa perturbação, porque o espírito ele já não está no corpo, porém ainda não tem consciência de sua localização, entre aspas, espacial, e não deixa de ser uma localização espacial, ele
geralmente passa por um estado de adormecimento ou de repouso que pode durar algumas horas ou anos infinitos. Antes de reencarnar, acontece o mesmo tipo de perturbação. O espírito, ao se aproximar do corpo que será formado, ele se aproxima numa condição própria e muito específica para influenciar a reencarnação, o desenvolvimento daquele corpo. E nós vemos com André Luiz um exemplo disso na reencarnação de Segismundo, em que Segismundo, em Missionários da Luz, nós vemos a reencarnação de... Missionários da Luz? Não? A reencarnação de Segismundo, nós vemos o espírito sendo preparado para reencarnar. Segismundo, antes de reencarnar, ele se aproxima de sua futura mãe, de seu futuro pai, e a espiritualidade, então, junto com eles, os que estão patrocinando aquela reencarnação, a espiritualidade entra numa mediação, porque Segismundo, ele tem um problema sério com aquele que irá ser o seu pai biológico. Ele havia tirado a vida dele em outra existência, e há uma resistência, então, do seu futuro pai em receber aquele espírito como filho, ou no seio de sua família. Isso é extremamente natural. Imaginemos nós que, de alguma forma, se formos lesados por alguém, e de repente esse alguém nos é apresentado como nosso companheiro de trabalho, vai ficar trabalhando na mesa do seu lado, vai ser o seu parceiro o tempo todo, e com ele você vai dividir muitas coisas e vai ensinar o seu trabalho. Como é que a gente reagiria? Naturalmente, poxa vida, eu olho para esse cara, ele me prejudicou. Então é natural que isso acontecesse. Vencida então essa resistência, Segismundo é conduzido para a reencarnação. Então ele passa por um processo de obnubilação da sua consciência. André Luiz usa o mesmo termo analógico de hipnose. Ele sofre um processo de miniaturização. O seu perispírito, ele vai se adequando para o processo da reencarnação. A sua forma perispiritual, ela é modificada, e nesse momento Segismundo, ele perde gradativamente a consciência de si. É o que Emmanuel fala quando ele faz a analogia da hipnose natural. E ele diz que, de vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Crianças que se lembram espontaneamente de vidas passadas, geralmente nos 2.500 casos que nós temos catalogados na literatura médica, geralmente se lembram, em mais de 90% dos casos, de vida imediatamente anterior. E o que caracteriza essas crianças é que em vida anterior elas tiveram morte violenta. E há um intervalo muito curto entre a desencarnação e a reencarnação. Esses espíritos, eles não passaram, na crise da morte, eles não passaram pelo sono reparador, e isso, nesse processo de hipnose, não foi, essa sonolência não foi tão plena. A morte marcou tanto eles, e o intervalo é tão curto, que eles se lembram, alguns com detalhes impressionantes. E o que é muito característico é que em muitos desses casos nós vemos a impressão de marcas corpóreas no espírito reencarnante, que são marcas que geralmente dizem respeito à forma violenta como foram mortos. Uma mancha exatamente no orifício de entrada de uma bala e outra no orifício de saída da mesma bala. No caso, o Dr. Ian Stevenson pôde comprovar isso em muitos casos, ou seja, em 85% dos casos em que há lembrança espontânea de reencarnação por parte de crianças,
Elas se lembram espontaneamente, não são induzidas à hipnose. Em 85% dos casos, essas crianças apresentam marcas de nascença. Então Emmanuel continua: na melhor das hipóteses, enquanto desfruta de grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo, enquanto perdure a vida fetal. Ou seja, um espírito que vem para a Terra numa condição diferenciada, certamente não é o caso da maioria de nós. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos da terceira ordem. Então a gente às vezes acha que nós somos boa coisa, mas nós somos espíritos da terceira ordem. E muito raramente recebemos espíritos da segunda ordem, espíritos chamados de espíritos superiores, porque os espíritos da terceira ordem são espíritos inferiores. Esses espíritos superiores, quando eles reencarnam, eles não precisam passar por esse processo em que Emmanuel comparou com a hipnose. Eles ficam num sono profundo. Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhe reaviva a experiência terrestre. Ou seja, há um certo preparo para que durante os primeiros 7 anos a educação se imponha. É o período chave dos pais. Os pais têm essa oportunidade. Durante 7 anos, os primeiros 7 anos, eles moldam o espírito reencarnante. Agora desde a forma de bebê, recém-nascido, até completar-se 7 anos, é quando os pais impõem as marcas da educação. Quando a figura paterna e materna, essas figuras, elas se solidificam na criança. Os rumos que a criança vai tomar na vida adulta, esses rumos, eles são ditados nos primeiros 7 anos. É quando a criança recebe os primeiros, a grande oportunidade das primeiras noções de moral. Isso pode, isso não deve. É quando as crianças recebem as noções básicas da vida e que pode levar, na verdade, para a sua evolução espiritual, quando elas aprendem os valores. E se nesse período de 0 a 7 anos, os pais lhes ensinam valores morais elevados, essas crianças vão guardar esses valores. Não significa que terão sucesso no futuro, porque a partir da adolescência, quando a glândula pineal entra numa atividade diferenciada, as tendências inatas, elas voltam com força total. Se encontram a criança preparada pela educação, entra em choque e muitas vezes aquilo que Freud chamou de alter ego, de superego, de superego, ele freia. Ou seja, eu reencarnei, tive uma experiência passada, de vida passada, como um assassino nato. Fui para a guerra e matei gente assim com prazer muito grande. Eu reencarnei numa família em que eu tive a oportunidade, o meu pai era pastor, a minha mãe era muito religiosa, e desde novinho eu cresci ouvindo a Bíblia e tomando a Bíblia na cabeça. Se fizesse alguma coisa errada, Deus ia me castigar, isso é pecado, isso é coisa do diabo. E aí eu completo 14 anos, não estou dizendo que essa é a minha história, tá? Eu completo 14 anos e a minha tendência inata de ser um assassino bem sedento de sangue, ela começa a se confrontar com a educação que eu recebi, com o superego. Eu vejo uma arma, uma metralhadora e eu fico encantado. Eu vejo um policial na rua e eu já quero estar lá segurando aquela metralhadora. Mas de repente o meu impulso vem um freio. Meu Deus, isso é pecado.
eu posso ir para o inferno. Vou no cinema e vejo Rambo. Ixi, eu acho que a maioria de vocês aqui não assistiu Rambo. Eu assisti umas 4 vezes. Eu vejo Rambo, eu saio de lá maravilhado, mas eu piso em casa, eu vejo, meu Deus do céu, será que isso não é pecado? Ou seja, a educação funcionou. Pode até ser que eu entre para a polícia militar, e se eu entrar para a polícia militar, certamente eu vou passar para GOI. E aí, se eu tiver um instrutor muito bom, como o Sérgio Damião, vai chegar e falar, não, põe esse cara aí para limpar o chão, não deixa ele para a rua não, porque senão ele vai fazer besteira. Porque tem um instinto que, se ele for colocado à prova, ele pode prejudicar a ele mesmo e a sociedade. Então, a educação que eu recebi no lar, durante os primeiros 7 anos, ela é fundamental. E eu fico pensando nos lares de hoje, em que os donos dos lares são as crianças, né? Os filhos nascem e são donos de tudo. Esse espaço é do menino, ninguém toca nesse espaço. A vontade do filho é a vontade soberana. E aí lá na frente, quando vem os instintos, as tendências inatas, onde ficou a educação? A criança aprendeu que ela é dona de tudo. Então a gente pode correr seríssimo risco em gerações futuras, se nós não utilizarmos esse período que Emmanuel nos fala da experiência terrestre. Allan Kardec vai dizer, não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Quais são as minhas tendências instintivas? Como tem criança que desde a infância já fala da profissão? Como tem crianças que instintivamente já têm um ouvido musical? Como tem crianças que instintivamente já têm uma verve literária? Então, fala do nosso passado, são as tendências instintivas. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Nós recebemos também um auxílio muito grande antes da reencarnação, que é o auxílio dos amigos espirituais. Dona Ivone Pereira, eu sempre falo isso aqui, ela conta nas trilogias dela, as várias assembleias que eles participavam, o grupo reencarnante participava, cada um via qual seria o seu papel, onde se situaria, as falhas que poderiam acontecer, e aquilo lá ficava gravado intuitivamente e na consciência. Só que muitas vezes nós caímos, né? Por mais que lá no fundo, intuitivamente, essa consciência aqui não é uma consciência, não é o que a gente chama de consciência que vem à tona, mas nos vem na forma de intuição. A gente, de vez em quando é levado por essa tendência instintiva, de vez em quando vem aquela intuição, fiz M. Cometi um erro danado, não era para... Pisei na bola aqui. Porque nós temos isso gravado. E o que é muito interessante no livro Compromissos Iluminativos, em que foram transcritas foram transcritas as mensagens de Bezerra de Menezes no Conselho Federativo Nacional, as mensagens que o Divaldo Franco recebeu. Num dos capítulos desse livro, Bezerra fala, e aí ele está chamando os dirigentes espíritas e todos os espíritas que o lerem, ele diz que frequentemente nós, os espíritos comprometidos com a unificação e também com a melhora espiritual do planeta, chamamos vocês à noite, retiramos-los de seus corpos e os levamos para escolas onde relembramos os compromissos por vocês assumidos. Ou seja, frequentemente o plano espiritual, se a gente dá essa sintonia, eles também nos levam
para recordarmos os nossos compromissos. E de repente aí vem a gente muitas vezes acorda, puxa vida, tomei um puxão de orelha, eu não sei onde é que eu fui, o que aconteceu, mas alguma coisa mudou em mim. É a espiritualidade agindo, nos lembrando de nossos compromissos. E Emmanuel continua: e como todo esse tempo é ocupado em prover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência, como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou evolução clara e simples. Aí ele acorda na adolescência, bota um brinco, tatuagem, não quero nem saber do meu pai nem da minha mãe. E esse eu não quero nem saber do meu pai nem da minha mãe, dura meia hora, porque ele colocou o brinco, colocou a tatuagem, se manteve rebelde, mas se ele foi bem educado, aqueles ensinamentos são eternos. E aí, para desgosto de muitos velhinhos, nós vemos aquela juventude que vem para a casa espírita de brinco, tatuada, e que está ali falando de Jesus. Meu Deus! Que tipo de conceito é esse? A sociedade mudou. Então, existe mais aceitação. O que não significa, hoje em dia, que quem usa tatuagem seja bandido. Na minha época, se eu colocasse tatuagem, eu tomava um tapa no pé da orelha e meu pai ia arrancar aquilo lá na faca. Hoje em dia, você já tem uma tolerância maior. Porque a rebeldia, ela vai acontecer naturalmente. Lembremos-nos sempre, na Terra, um planeta de provas e expiações, estão reencarnados predominantemente espíritos da terceira ordem, também chamados de espíritos inferiores. Mas se a educação foi bem feita nesses primeiros 7 anos, não vai se perder a reencarnação. Teve uma base. Na questão 396, Allan Kardec pergunta: algumas pessoas julgam ter a vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? E os espíritos dizem, algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Eu de repente chego e falo, eu tive uma lembrança da minha vida passada, eu acho que eu fui o Garrincha, não cabe para mim, mas eu vou ter um lugar no time do Botafogo, porque eu tenho lembrança disso. Mas o que mais das vezes as pessoas ficam de sobreexcitada imaginação é dizendo que, lembrando que foram ou personagens famosos ou hediondos da história, né? E eu conheci uma senhora onde eu comecei, o centro espírita que eu comecei no Rio de Janeiro. Ela tinha voltado do Chico muito decepcionada, dizendo, eu falei para o Chico que eu lembrava claramente que eu tinha sido pirata em uma encarnação passada e ele não me confirmou. E eu acho que o Chico está errado. E ela tinha certeza que tinha sido um pirata. Pode ser real a sensação dela? Pode. Mas frequentemente a gente é iludido. A gente gosta do pensamento mágico, né? Tanto é que a gente vai no cinema e a gente sai do cinema muitas vezes, se for um filme de ação, a gente já sai excitado, se identificando muito com os personagens. Isso chama-se projeção. Nós projetamos aquilo que queremos ser, ou que vemos que existe em nós, mesmo que instintivamente. E se alguém acha que foi um pirata, certamente porque tem uma tendência instintiva muito grande para se apropriar dos bens dos outros. É o que o pirata faz, né? O pirata, ele toma, nada mais é do que um ladrão. Não existe romantismo em pirataria, mesmo a pirataria virtual. Então,
Quando nós falamos em reencarnação, ela é um fundamento do Espiritismo. Mas Allan Kardec, de início, nós temos que lembrar sempre que ele teve uma dificuldade muito grande em aceitar a reencarnação. Primeiro porque é uma doutrina que ele não professava. Allan Kardec foi criado por sua mãe e por seu tio, na família do Dudamel. Ele perdeu o pai com 7 anos de idade. E o pai foi para a guerra da Espanha e não voltou. Era juiz militar do exército napoleônico. E em 1807, ele, na verdade, perdeu o pai muito mais cedo, né? Com 3 anos de idade. Em 1807, o pai foi para a campanha militar da França na invasão da Espanha, e de lá invadiram Portugal e saíram com 25 mil soldados, invadiram a Espanha com 25 mil soldados e chegaram em Portugal com 10 mil soldados. Ou seja, perderam-se 15 mil franceses nessa campanha, e o pai de Allan Kardec provavelmente foi um deles, porque dele não se tem mais notícia. Essa invasão permitiu que a coroa portuguesa viesse para o Brasil. Dom João VI ele trouxe em seu navio toda a coroa portuguesa e também uma das maiores bibliotecas da Europa. Para aqueles que acham que Dom João VI era igual Marco Nanini representou, como um boçal que só comia coxinha de frango e vivia sujo, era uma das maiores cabeças pensantes da Europa. Um grande bibliófilo, tinha amor pelos livros. Tanto que foi graças a ele que nós tivemos universidades no Brasil. Mas, pulando esse intervalo, Allan Kardec, ele tinha uma certa dificuldade em aceitar a doutrina da reencarnação. Por mais que a França já tinha lutado muito contra a influência da religião no Estado, a Revolução Francesa vai de 1789 e dura 10 anos, ainda havia uma educação católica muito forte. E Allan Kardec, ele então olha para a reencarnação e fala: poxa vida, para que eu aceite, isso não tem que vir dos espíritos, tem que ter uma lógica. E ele faz uma demonstração filosófica. Sob esse aspecto, diz Allan Kardec, está na Revista Espírita de 1858. A doutrina dos espíritos nos surpreendeu profundamente, diremos mais, contrariou-nos, porquanto derrubou as nossas próprias ideias. Como se pode ver, estava longe de refletir as próprias ideias dele. Mas isso não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Essa virilidade de Kardec é algo fabuloso. A virilidade, se eu tenho uma convicção, para que ela seja derrubada, tem que ser um argumento forte. Mas a virilidade flexível, eu vou analisar todos os argumentos que se me apresentam. Diferente de hoje, né? Ou a gente tem a virilidade arrogante, eu não quero saber disso, ou nós temos a falta de virilidade naquele mimimi. Ah, meu irmão, se você falou é isso. Uma passividade que, se alguém ensinou, é a pura verdade. Então Allan Kardec fez isso o tempo todo com os espíritos. Não é porque o espírito falou que significa que seja verdade. Ele coloca a prova da razão. E aí ele diz: temos raciocinado, abstraindo-nos, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Então, ele tirou de lado o que os espíritos falaram. Então vamos analisar a reencarnação, conforme a justiça divina. O que é a doutrina que diz que as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, que é o que o catolicismo e o protestantismo falam? Como fica a justiça de Deus, a justiça divina, nesses casos? Onde a justiça divina? Se não teve existência anterior, como explicar ideias inatas? Se nós podemos ser perdoados no último instante, porque eu me arrependi, como ficam minhas vítimas?
que também tinham pecados e às vezes não tiveram, se eu fui um assassino frio, como nós tivemos em Goiânia um serial killer que está preso, pessoa esperando no ponto de ônibus, eu estava dentro de uma lanchonete e é assassinada. Se ela tinha pecados, essa pessoa, e ela não teve como se arrepender, onde a justiça divina que permite que aquele que cometeu 15, 16 assassinatos, graças a um arrependimento na última hora, possa ganhar o céu, e aquele que não se arrependeu possa ficar no limbo. No limbo não, na verdade no purgatório, ou ir para o inferno. Allan Kardec coloca tudo isso fervilhando na sua cabeça. Lembremos-nos que ele está pensando até então como uma pessoa que não aceita a reencarnação. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Essa é a virilidade de Kardec, esse é o método de Kardec. Ele pensa, ele colide as suas ideias com o que é proposto, vê o que é mais lógico e depois ele vai buscar a universalidade. Todos os espíritos ensinam isso, os espíritos superiores, que temos outras existências. E nós vemos tudo isso ao longo das várias entrevistas de além-túmulo que estão lá nos 11 anos de publicação da Revista Espírita. Assim também a teríamos repelido a doutrina da reencarnação, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer a contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. E a gente adora adotar as coisas às cegas, né? Está correndo no WhatsApp uma mensagem espiritual de um espírito extraterrestre. Com tanto espírito terrestre trazendo lições tão boas, aí tem que ser o extraterrestre. E como diz a Marta Antunes, que é vice-presidente da FEB, nós ainda não assimilamos a mensagem do nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo. Estamos buscando espíritos superiores de outros planetas. Que coisa mais absurda, né? A gente aceita muitas vezes cegamente tudo, né? Por isso não aceitem cegamente tudo que eu estou falando também, né? Nas obras básicas nós temos a justiça da reencarnação. Ficou horrível esse fundo com essa letra, né? Com essa lei, está lá em A Gênese, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social. E nós vemos que os espíritos, o tempo todo, eles nos dizem que o sonho da igualdade social é uma utopia. A liberdade é uma realidade, mas a igualdade social é uma utopia, porque por mais que tenhamos sido criados iguais, nós somos diferentes. As mortes prematuras que sem a reencarnação tornariam inúteis à alma as existências breves. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais pela ancianidade do espírito, que mais ou menos aprendeu e progrediu e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. No Evangelho segundo o Espiritismo, só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. No diálogo com um padre, no que é o Espiritismo, a reencarnação não é um sistema imaginado para a satisfação das necessidades de um ideal, nem uma opinião pessoal. É ou não é um fato. Se está demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitirmos que eles são a consequência desta. Logo, se está na natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. O Frei Boaventura Kloppenburg, no Jornal do Brasil,
de 1990, ainda tinha Jornal do Brasil impresso, Frei Boaventura Kloppenburg, ele já está desencarnado, ele fez um estudo fabuloso do Espiritismo. Ele citou Allan Kardec nessa coluna, e Leon Denis ele estudou profundamente. E no final, quando ele diz da justiça divina pela reencarnação que o Espiritismo pregava, ele, no auge do texto, ele termina: e a reencarnação não existe, graças a Deus. Na época, eu cheguei a mandar uma carta para ele agradecendo pela divulgação espírita, porque o texto dele estava primoroso e ele só fala da opinião dele no final. A reencarnação não existe, graças a Deus. Mas antes ele fala das desigualdades aparentes, das injustiças que a reencarnação poderia e pode, na verdade, justificar. Não é por força de uma opinião que nós podemos modificar a natureza. Em obras póstumas, Allan Kardec vai dizer que no momento da concepção, da fecundação, o espírito é apanhado por uma corrente fluídica que, semelhante a uma rede, o toma e o aproxima da sua nova morada. Isso é que ainda é algo complexo para a compreensão da ciência. O que acontece que envolve o espírito? Então ele está entorpecido e de repente ele se envolve na formação do novo corpo. A gente tem aquela ideia pensando o seguinte: olha, eu vou querer aqui um narizinho arrebitadinho, vou formar aqui uma barriga de tanquinho e tal, e de repente sai essa coisa, né? Mas não é algo consciente. São correntes psíquicas inconscientes. São marcas que o espírito transmite através do perispírito e deixa no corpo. O Ian Stevenson, no seu livro, ele tem um livro de 2 volumes, Reencarnação e Biologia, onde a ciência e onde há intersecção científica disso, ele estuda a questão das marcas de nascença, e ele leva como analogia os vários estudos realizados pelo próprio Vaticano sobre as chagas que muitas vezes aparecem nas mãos de santos ou de pessoas que foram beatificadas. Então, ele faz esse estudo e primeiro ponto, é genético? Pela genética a gente não consegue explicar. Processo infeccioso, não consegue explicar. Então é psíquico, está além do corpo, e é um psíquico não formado pelo cérebro. E a mesma coisa se dá nas marcas de nascença e também na formação do nosso corpo físico. Nós fomos atraídos para o corpo físico. E nessa corrente de forças que nos atraiu, o nosso psiquismo moldou um corpo, herdando as características genéticas, por isso que eu pareço com minha mãe e com meu pai, por isso que eu tenho esse nariz de turco, por isso que eu tenho isso e aquilo, mas determinadas características necessárias para a minha reencarnação, elas foram transmitidas para o meu corpo físico, pelo meu perispírito, em um processo que eu não tenho controle. Espírito superior, que vem numa missão, tem um controle maior. Jesus teve pleno controle da formação do seu corpo físico. Mas nós não. De repente algum amigo espiritual chegou e deu um pitaco, como a gente vê nos planejamentos reencarnatórios e missionários da luz. No ato da reencarnação, as faculdades do espírito não ficam apenas entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo. Olha aqui o que Emmanuel fez analogia com a hipnose. Conforme se dá quando do regresso à vida espiritual. Todas, sem exceção, passam ao estado de latência. Ou seja, se eu sou um músico
e tive várias reencarnações como músico, essa minha faculdade vai ficar em latência. E se eu venho muitas vezes como uma expiação, eu não vou conseguir tocar nada. Muitas vezes eu fui um pianista e nasci com os dedos atrofiados. Eu consigo ler uma partitura sem nunca ter tido aula. Consigo ouvir, entender e saber, por exemplo, que Helena Grimaud, que é uma grande pianista francesa, errou um pouquinho ali na fantasia para piano, coro e orquestra de Beethoven em determinado movimento, mas eu sou incapaz de tocar. Uma expiação. Mas essa faculdade, ela ficou latente, ela está lá dentro, mas não pôde ser despertada. Ou às vezes eu venho com os próprios dedos, mas não tenho coordenação motora. E no fundo eu sei que eu consigo. É meu caso com o futebol, eu sei que eu consigo jogar, mas não dá. Então, Ian Stevenson, ele fala do valor explanatório da ideia da reencarnação, e ele diz que, muito embora a personalidade realmente seja formada na infância, seu desenvolvimento se inicia em outras vidas terrestres, anteriores à existência atual da criança. Tipos de observações que a reencarnação pode explicar: medos da infância, não explicadas por qualquer evento traumático identificável; filias, que são aquelas atrações, interesses predominantemente fortes na infância. Tem menino que tem na infância uma paixão por aranha, que é uma coisa de louco. Tem gente que tem medo, mas tem menino que coleciona, que sabe de tudo ali sobre aranhas, ou sobre, por exemplo, alguns casos que nós já vimos, conhecia tudo sobre aviões da Segunda Guerra Mundial. Então, algumas paixões, ideias inatas, relação pais-filhos, vinganças e nacionalismo belicoso, sexualidade e conflitos de gênero, marcas de nascença, doenças congênitas e deformidade, desejos estranhos durante a gestação. Alguma mamãe aqui, muitas vezes, já teve vontade de comer algum alimento que detesta. Eu quero uma buchada, mas não pode sentir o cheiro do bucho se não está grávida, Às vezes é algum nordestino reencarnando e pede uma buchada de bode, Então, a ideia da reencarnação, ela justifica muitas vezes tudo isso. E o Jim Tucker, ele vai dizer nesse artigo de 2008, memórias sugestivas de reencarnação geralmente ocorrem em crianças de culturas diversas e descrevem experiências de uma possível existência anterior. Os relatos geralmente se iniciam nas idades entre 2 e 3 anos, e mais de 2.500 casos já foram catalogados em todo o mundo. Essas crianças, elas têm um projeto interessante, que é um banco de dados sobre as crianças que lembram espontaneamente de vidas passadas. Elas, como adultos, já foram testados. 60% delas lembram ainda da vida passada quando adultos. São crianças que na escola têm uma performance melhor do que as crianças que não, as outras crianças. Mas sofrem um bocado, Já pensou? Você está na sua casa, você olha para o seu pai e fala: pô, esse não é meu pai. Essa casa não é minha. Foi os casos que eles investigaram. Investigaram casos de todo o mundo, incluindo o Brasil. Brasil, Índia, Sri Lanka, Birma, Japão, Estados Unidos, entre nativos americanos. Ou seja, a base de dados, ela é muito interessante. Essas crianças, hoje adultos, uma boa parte delas são seguidos por um projeto que até pouco tempo atrás tinha um grande financiamento. Tem mais alguns slides, mas eu passei um bocado da minha hora permitida pelo Thomas. E a grande ideia que a gente gostaria de passar, eu vou passar nesse caso aqui, porque eu lembrei que ele estava aqui, Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Parece notícia fresquinha do jornal, que aconteceu agorinha, bem depois do Filósofo, num bairro mais abandonado de Anápolis. Isso está na Revista Espírita de 1858, foi relatado por um jornal,
em 1857, que foi o que aconteceu. No dia 20 de outubro de 1857, escreveram-nos de Bolkenham, que um crime apavorante acabara de ser cometido por um menino de 12 anos. Domingo passado, 25 do mês, 3 filhos do Sr. Hubner, fabricante de pregos, e 2 do Sr. Fritz, sapateiro. Eram sócios, né? Um prego e outro sapato. Brincavam juntos no jardim deste último. O jovem H, conhecido por seu mau caráter, associou-se aos seus folguedos e os persuadiu a entrarem num baú guardado numa casinha do jardim e que servia ao sapateiro para levar as suas mercadorias até a feira. As 5 crianças, mal cabiam ali dentro, mas se comprimiram e se acomodaram aos risos umas sobre as outras. Tão logo havia entrado, o monstro fechou o baú, sentou-se em cima e ficou 3/4 de hora, 45 minutos, a ouvir primeiro seus gritos, depois os seus gemidos. Uma criança saiu viva e morreu logo depois no hospital, e esse gênio perverso não foi induzido por nenhum espírito, não é um caso de obsessão, é um caso de maldade mesmo. Então, Allan Kardec evoca um espírito na sessão da terça-feira, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e pergunta: que motivo teria levado uma criança dessa idade a cometer uma ação tão atroz e com tanto sangue frio? A maldade não tem idade, é ingênua na criança e raciocinada no homem adulto. A gente diz: a maldade não existe, é só ausência do bem. Tudo bem, pode ser ausência do bem, mas é real. Quando a maldade existe numa criança que não raciocina, não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? E aí o espírito responde: nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração. Esse é o próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. E esse espírito vai dizer o seguinte, que esse gênio do mal, ele reencarnou na Terra numa ousadia muito grande. Era um espírito inferior que ousou reencarnar-se na Terra. E por sua inferioridade, ele seguiu os instintos da sua inferioridade. E foi um ser perverso. Por isso a pergunta se ele pertencia à Terra. E aí o espírito responde: não o vejo bem, contudo devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra. E aí Kardec pergunta: nessa idade tinha perfeita consciência do crime que cometia? Como espírito será responsabilizado por ele? Tinha a idade da consciência, e isso basta. Ou seja, a lei de Deus não olha, no caso de nos responsabilizar, não olha a nossa idade, olha a nossa consciência. Como ser espiritual, todos nós somos conscientes. E qual será a posição desse espírito numa nova existência? Se o arrependimento vier a pagar, se não inteiramente, mas pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ficará na terra. Se ao contrário, persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se nivela com o dos animais. Assim funciona a justiça divina. Não existe uma condenação eterna. Existe um mecanismo que nos permite, o mecanismo é todo ele de amor, mas que nos permite assumir a responsabilidade do que fizemos, colhendo os frutos doces ou amargos de nossos atos e tendo sempre oportunidade de progredirmos. Disse Dom Boaventura Kloppenburg: a reencarnação não existe, graças a Deus. Eu acho que o Dom Boaventura deve reencarnar logo, porque ele entendeu também a justiça da reencarnação. A reencarnação, ela existe, ela não deixa de existir por vontade dos homens. É uma realidade e é um ato da suprema misericórdia divina. E Emmanuel diz o seguinte, que perante a eternidade, quando a justiça divina se faz necessária, manda o amor que a misericórdia vá à frente. E se encontrar aquele que estava em erro, arrependido ou reparando as suas faltas, desejoso disso,
Diz a misericórdia, a justiça que espere, porque a correção já se iniciou, está a caminho. Que Jesus, então, nos abençoe e permaneça conosco.